Boas pessoal, aqui para mais um vídeo do Land Rider. Estou aqui na zona de Beck. Como podem ver, está tudo aqui coberto de neve. Teve a nevar até há bocadinho. Só agora é que consegui, estou aqui a pé, a caminhar junto a esta estrada. Queria fazer aqui uma caminhada no trilho de Müllertal. E vi aqui no Google Maps, tem aqui uma cascata fixe. E então estou a ir aqui a pé por esta rua acima para tentar encontrar essa cascata. Eu estava aqui a caminhar quando liguei agora aqui a câmera e estava aqui a pensar num tema. Enquanto não chego ali à cascata, para vos falar, que é a situação de se viajar sozinho ou acompanhado. Portanto, acho que é um tema que tem aqui, portanto, é um pau de dois bicos, como se costuma dizer. Pode ser um tema que origina alguma controvérsia. E eu gostava de dar também a minha opinião sobre este tema, porque eu, como faço viagens de distâncias muito grandes, desculpem lá estar assim um bocado ofegante, é que está muito frio mesmo, e o vento a vir aqui de frente para a cara, até parece que nos falta o ar. E então, era para vos dar um bocadinho a minha opinião, tendo eu já feito muitas viagens de longo curso. Olha, deixa-me só atravessar aqui a estrada, não vem ninguém. Só para vos mostrar como é que isto está. Olhem para isto, Jesus. Isto aqui é aqui zona toda de montanha. Está tudo aqui mesmo coberto de neve. Impressionante. E então eu gostava de partilhar a minha opinião, tendo em conta a minha experiência. Como vocês sabem, eu tenho feito muitas vezes viagens muito grandes, e tenho feito sempre as viagens sozinho. Todas as viagens que fiz foi sozinho e pronto, gostava de dar um bocado. Sei que a maior parte das pessoas faz ou prefere fazer assim as viagens maiores em grupo, porque acaba por dar algum conforto a vários níveis, e eu entendo essa parte, tanto a nível de segurança, por exemplo. Isto parece ser aqui um parque de campismo. Olhem para esta casinha. Isto é uma casa de 10 metros quadrados. Conseguem ver aqui? Olhem para esta casa, que pequenina. Tem ali umas relotes ali ao fundo. Fixe. E então, é assim, eu entendo que as viagens em grupo, dá um conforto adicional. Pode não cansar tanto, porque as pessoas param, conversam um bocado. E hoje em dia há instrumentos para se poder, mesmo durante a viagem, para irem a conversar com os microfones emparelhados, por exemplo. Mas na minha opinião, eu sinceramente prefiro fazer sozinho as viagens. Eu acho que fazer sozinho assim viagens muito grandes, acho que tem mais vantagens do que desvantagens. A nível da segurança, eu acho que hoje em dia, eu acho que essa questão da segurança, não é assim um problema por aí além. Se a moto avaria ou se acontece alguma coisa, uma pessoa liga para um reboque em qualquer sítio da União Europeia, tem o serviço de reboque. Acho que é esse nível que não há assim problema nenhum. E acho que fazendo uma viagem assim muito grande sozinho, eu acho que cria como é que eu ia dizer? Acaba por ser um momento a sós, quase um momento de introspeção,
Uma pessoa quando faz assim muitos quilómetros seguidos, eu já cheguei a fazer tipo 2000 de uma vez, sem parar só para meter combustível e siga. Pá, há ali muitas alturas durante a viagem que a pessoa acaba por fazer introspecções e ter às vezes pensamentos sobre, sei lá, sobre a vida ou outra coisa. Pá, e acho que isso é muito bom, porque hoje em dia, com o ritmo de vida que a maior parte das pessoas têm, as pessoas acabam por nem parar um bocado para pensar onde é que estão, o que é que estão a fazer, o que é que querem fazer, planear de certa forma, nem que seja só um pensamento às vezes absurdo, mas pelo menos pensar nisso. Eu acho que isso é bastante importante. Pá, e a nível de... Deixa-me atravessar para o lado de lá, que eu aqui não estou a sentir assim muito seguro. Acho que vou aqui por cima da neve. Olha aqui um rio. Olha que fixe, aqui o rio a passar. Eu acho que a cascata que eu estou à procura deve ser aqui. Esta água deve escorrer de qualquer lado, das rochas ou isso. Aqui no Google Maps diz que faltam 4 minutos, 300 metros. E pá, eu acho que cria uma situação muito engraçada, além da parte aventureira, uma pessoa, tipo, se acontece assim alguma coisa, a pessoa está por sua conta em risco e tem que se enrascar de alguma forma. Pá, eu acho piada a isso. Eu normalmente quando faço assim viagens muito longas, eu até nem marco nada, vou indo e se me sentir muito cansado paro, se não me sentir cansado continuo, mas se quiser parar vou ao telemóvel, Airbnb, marco qualquer coisa na hora, o que houver ali perto, e não me chateio muito. O que é isto aqui? Parece um bunker isto. Olhem para isto aqui, no meio da... Tem aqui uma ponte. Olha que engraçado. Passa o rio aqui por baixo. Tem aqui esta porta fechada. Esta cena parece um bunker esquisito. Olha, deixa-me ver por aqui. O que é que isto é? Vamos todos desviar aqui do caminho. Olhem que cena. Parece aqueles bunkers da Segunda Guerra Mundial, perdidos no tempo. Tudo coberto de neve. Não faço ideia do que isto seja. Nem tem nada no Google aqui a indicar este sítio. Isto aqui é tudo montanhas. Bem, continuando. Pá, acho que dá um gostinho especial à viagem. E além disso, pá, as pessoas não são todas iguais. Às vezes ir assim com amigos, as pessoas não são todas iguais. As motas não são todas iguais, também é importante, porque há motas mais confortáveis, menos confortáveis, com mais capacidade, com depósito maior, com depósito menor, e às vezes uma pessoa não está com tanta vontade de parar tantas vezes, ou às vezes está com vontade de parar mais vezes e outra pessoa pode não querer. Opa, eu para já, do que tenho feito, tenho preferido sempre fazer as viagens sozinho. Também, assim, não consegui arranjar assim uma pessoa, não é? Para vir fazer assim as viagens que eu faço aos 2000 km cada vez, ou 1000, 2000, assim, coisas assim muito grandes. Mas mesmo que houvesse, pá, tinha que ser as coisas combinadas. Opá, e tem sido porreiro. Tem sido porreiro e tenho notado que às vezes vou assim em estrada aberta, tipo cruise control, nas calmas, e dá para uma pessoa pensar às vezes em coisas que noutras alturas não tem assim muito tempo. Pá, eu acho isso engraçado.
depois quando se para meter combustível ou para comer alguma coisa, encontra-se sempre alguém ou outras pessoas com motas, fazem sempre uma pergunta ou outra, conversa-se sempre um bocado, aparece sempre alguém que pergunta alguma coisa. Pá, é muito fixe, o espírito e tal, é muito porreiro. Estão a ver ali aquelas escadas ali em frente, com aquela pontezinha? Eu acho que isto faz parte do trilho de Mühllertal, só que é preciso atravessar o rio para o lado de lá. E eu não consigo atravessar por aqui, quer dizer, até conseguia por cima das rochas, mas isto está cheio de neve, para subir aquelas escadas ali, acho que não vou arriscar. Aí tem ali uma ponte, ali à frente. Mas onde é que está a cascata? Aí aqui à frente já. 1 minuto, 30 metros. Por aqui abaixo é muito perigoso, aqui com a neve um gajo dá um tralho do caraças, por aí abaixo. Olha, aqui mais escadas do trilho de Mühllertal. Ó, por aqui abaixo. E vai ali pelo meio daquelas pedras, ali ao fundo, para passar para o lado de lá. Mas eu não vou passar porque estou a ver ali uma ponte. Este trilho de Mühllertal, pelo que eu estive a ver, isto tem 20 e tal quilómetros, por aqui pelo meio da floresta fora. Ó, uma pessoa pode continuar aqui a subir as escadas, deixa-me segurar, que isto está tudo cheio de neve aqui a descer, foda-se, escorrega mesmo. Eu não quero ir parar ao rio. Olha, deixa cá ver. Deixa-me segurar aqui, mexer isto devagarinho. Senão está completamente gelado. Quando é aquela neve fofa não tem mal, mas quando é água que fica aqui depositada e se transforma em neve, que é o chamado o gelo negro, isso é que é pior. Ora, temos aqui esta varandinha e está aqui a cascata. Pensei que fosse maior. Ó, estão a ver aqui o trilho de Mühllertal, quilómetros para todas as direções. Isto é um caminho aqui pelo meio da floresta mesmo. Muito grande. Só continuar aqui um bocadinho por aqui acima. Parece que estou a ver ali é o trilho, aquelas escadas. Ó, ali pessoal miúdos a brincar. Estão a ver ali aquelas escadas em madeira por ali acima. Ó, isto sobe lá para cima para caraças. E continua por aí acima, o trilho todo. É fixe. Esta estrada é que deve ser fixe fazer de moto, de verão. Tem aqui curvas muito fixe. Por aqui abaixo, fazer este caminho todo, espetacular. Tenho que vir fazer isto no verão. Fazer aqui uma filmagem à maneira e fazer esta estradinha, que ainda são uns quilómetros valentes, sempre curva contra curva e curvas abertas, não tem assim curvas muito fechadas, é uma estrada sempre certinha. Pronto pessoal, e ficamos por aqui com este vídeo. Aqui carradas de neve para vocês verem. Um grande abraço e até ao próximo vídeo.